Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Sobre qual pedra Jesus disse que construiria a sua igreja? Identificar a rocha sobre a qual Jesus de Nazaré afirmou ter construído a sua igreja não é meramente uma disputa gramatical entre o grego e o aramaico, mas sim o fundamento da maior operação de controle institucional, financeiro e territorial dos últimos 2000 anos. A realidade desvendada da passagem de Mateus 16:18, situada cronologicamente no ano 30, na região da Cesareia de Filipe, perto da nascente do Rio Jordão, revela um jogo de palavras técnicos onde a identidade do destinatário, Simão Bar Jonas, é transformada em um discurso logístico de natureza vitalícia. Jesus não se referiu a uma simples pedra física ou uma vaga confissão de fé individual, mas ao estabelecimento de uma estrutura de autoridade delegada e centralizada que permitiria a sobrevivência de seu movimento após sua execução por Pôncio Pilatos. Dados técnicos do texto original mostram que Jesus usou o termo aramaico Kefas, que significa rocha sólida ou penhasco, para renomear Simão na presença dos outros 12 discípulos. No entanto, a tradução subsequente para o grego koiné introduziu uma distinção operacional fundamental para Petrus, que sugere uma pedra pequena ou móvel, e Petra, que se refere à rocha matriz ou fundamento geológico. Essa divisão semântica permitiu que diferentes facções do cristianismo contestassem a legalidade da autoridade absoluta por séculos. Enquanto a Igreja de Roma, sob a liderança dos sucessores de Pedro, como o atual Papa Francisco, sustenta que a rocha é a pessoa física e legal do apóstolo para salvaguardar a primazia do Vaticano, as correntes orientais de Constantinopla e os reformadores de 1517 argumentam que a rocha é a declaração doutrinária da divindade que Pedro acabara de proferir. Os registros históricos dos primeiros concílios, como o Concílio de Nicéia no ano de 325, sobre os auspícios do imperador Constantino, confirmam que esta ambiguidade foi mantida deliberadamente para facilitar a expansão da hierarquia eclesiástica sobre as cinzas do aparato administrativo do Império Romano. O contexto geográfico desta declaração é fundamental para a compreensão da mensagem desclassificada. Cesareia de Filipe, reconstruída pelo tetrarca Herodes Filipe no ano 2 a.C., foi literalmente erguida sob uma enorme formação rochosa ao pé do Monte Hermon, onde se localiza a caverna de Pan, popularmente conhecida na antiguidade como os portões do Hades e do submundo. Jesus estava realizando uma manobra de guerra psicológica e simbólica diante de um imenso santuário pagão, afirmando que sua nova estrutura, sua eclesia, não seria absolvida pelo caos operacional das religiões tradicionais nem pela morte. Esta não era uma metáfora mística isolada, mas uma demarcação de território contra os poderes helenísticos que dominavam a região da Galiléia e da Judéia, com seus 36 templos dedicados a divindades estrangeiras e o culto imperial de Augusto. Cui bono, irmão, o benefício direto de interpretar a rocha como a pessoa física de Pedro foi para o bispado de Roma a partir do século IV. Ao consolidar a ideia de que o poder das chaves, isto é, a capacidade de legislar e julgar, foi dado a um homem específico e seus herdeiros legais, a Igreja Católica conseguiu capturar a renda
as heranças e o controle social de milhões de pessoas na Europa e na América, transformando o movimento espiritual de pescadores na maior rede imobiliária, artística e política da história da humanidade. Se a rocha tivesse sido interpretada apenas como a fé pessoal de cada crente, qualquer indivíduo poderia ter operado autonomamente sem a necessidade de intermediários, o que, o que teria destruído o monopólio da salvação que gerou receitas multimilionárias por meio de dízimos, bulas papais e controle dos estados papais por mais de 1000 anos. Hoje, em maio de 2026, as investigações arqueológicas realizadas sobre a Basílica de São Pedro, iniciadas por ordem de Pio XV em 1940, confirmam a presença de uma necrópole do século I com inscrições em grafite vermelho identificando os restos mortais de um homem idoso envolto em vestes púrpura e douradas. No entanto, a verdadeira força deste caso reside não nos restos mortais, mas na continuidade ininterrupta da estrutura hierárquica que opera com os mesmos protocolos de comando, obediência e gestão de informações confidenciais há 2000 anos. Jesus não construiu sobre a rocha geográfica qualquer, mas sobre a necessidade humana de uma autoridade visível, tangível e centralizada que pudesse resistir ao colapso das civilizações, à queda dos impérios sucessivos. A verdade absoluta é que a rocha foi o primeiro tijolo de uma burocracia espiritual eterna concebida para sobreviver a qualquer crise de fé ou mudança de paradigma tecnológico. Caso encerrado. É isso. Um abraço. Tchau, tchau.